Oi gente, tudo bem? Essa aqui é a nossa terceira videoaula da disciplina de Teoria da Computação da UDESC e é a terceira videoaula também sobre variantes de máquina de Turing. A gente está fazendo uma retrospectiva daqueles tempos em que a gente se encontrava ao vivo. Enfim, hoje a gente vai ver máquina de Turing multifitas, que é uma máquina de Turing que tem mais de uma fita de trabalho. Basicamente, a multifitas ela tem um número fixo e pré-definido de fitas, tá? A gente vai dizer a MT2 quando tem duas fitas, MT78 quando é uma máquina de Turing com 78 fitas, assim por diante. A MTK, se eu tenho K fitas. Na máquina de Turing multifitas, cada fita vai ter a sua própria cabeça de leitura e escrita. Tá? O que eu quero dizer com isso? A escrita, a leitura é independente e o movimento também. Então, quer dizer que em um passo da minha máquina de Turing multifitas, eu vou ter lá indicando a leitura de cada uma das fitas, o que eu preciso ler em cada uma, e eu vou dizer o que cada uma delas vai fazer, qual símbolo cada uma vai ler e qual o movimento de cada uma. Ou seja, não preciso todo mundo ir para a esquerda, todo mundo para a direita. Algumas vão para a esquerda, outras vão para a direita. Tá? O funcionamento dela, eu vou colocar a minha entrada na primeira fita, as outras fitas iniciam todas completamente em branco, com o cabeçote na primeira célula também, né? E daí trabalho de acordo com a função programa, né? E é essa a diferença da definição formal da máquina multifitas para a máquina de Turing convencional só de uma fita, tá? Eu tenho aqui, de novo, a diferença está aqui só na função programa, né, a função de transição. Notem aqui que eu tenho várias leituras, né, K leituras. Se eu tenho K fitas, então a minha função de transição depende do estado que eu tô e qual a leitura de cada uma das fitas. Então eu tenho que ler um símbolo na primeira fita, na segunda, na terceira, e assim por diante até a késima fita. O que eu vou retornar? Qual vai ser? O que a minha função programa vai dizer? Ela vai dizer para qual estado que eu vou, o que eu vou escrever em cada uma das fitas. Então, o primeiro símbolo vai dizer o que eu vou escrever na primeira fita, o segundo símbolo diz o que eu vou escrever na segunda fita, e assim por diante. E cada um dos movimentos, ó. Aqui quer dizer que eu tenho K movimentos para fazer. Primeiro movimento indica qual vai ser a movimentação do primeiro cabeçote, do cabeçote da primeira fita. O segundo movimento diz a movimentação do cabeçote da segunda fita e assim por diante, tá? Então, o que eu tenho para a expressão de uma multifita é um pouquinho mais complexo, né? Eu tenho aqui o meu estado que eu tô e a leitura dos cabeçotes, certo? Então, dependendo do estado que eu tô e da leitura de cada um dos cabeçotes, vai me dizer para qual estado eu vou, o que cada um vai escrever e os movimentos de cada um. Então, se a máquina está no estado QI, primeira fita está lendo X1, a segunda fita está lendo X2, assim por diante, até a késima fita está lendo XK, então eu vou escrever Y1 na primeira fita, Y2 na segunda fita, até YK na késima fita. A primeira fita vai para a esquerda, a segunda fita aqui, nesse caso, né, vai para a direita, assim por diante, até a késima fita aqui vai para a esquerda, e daí eu vou para o estado QJ. Um J aqui, beleza? Bom, ganhei mais fitas, ganhei alguma coisa com isso, ganhei facilidade de escrita de alguns programas, ganhei possivelmente velocidade de processamento. Computacionalmente, não ganhei nada. O que eu quero dizer com isso? Tudo que eu conseguia reconhecer, todas as linguagens que eu conseguia reconhecer e todas as funções que eu conseguia computar com uma máquina de uma única fita,
eu consigo fazer com a máquina multifitas. E todas as funções que eu consigo fazer com a máquina multifitas são exatamente aquelas que eu já conseguia fazer com uma única fita, né? Eu não tenho nenhuma função a mais que eu faço na multifitas que eu não consigo fazer na de uma fita só. Eu não tenho nenhuma linguagem que a multifitas consegue reconhecer que a máquina de Turing de uma fita só não consiga. Então, o que eu tenho aqui é, de novo, a equivalência desses dois modelos, né? A classe da máquina de Turing das máquinas de Turing multifitas é a equivalência à classe da máquina de Turing. Não ganho nada de poder computacional, tá? Como é que eu provo isso? Como é que a gente vai verificar isso? A gente vai, dada uma máquina de Turing definida lá pelo Sipser, eu vou conseguir construir uma máquina de Turing de K fitas que simula essa máquina de Turing M. E, porque eu sei somente C, então a volta, se eu tiver uma máquina de K fitas, que eu chamei aqui de K, eu vou conseguir fazer uma máquina de Turing de uma fita só, que aqui eu vou chamar de KM, que vai reconhecer a mesma linguagem de K, tá? Ou seja, vai simular o comportamento do K. Bom, um lado é óbvio, né? Quando eu digo aqui, essa prova aqui, desse lado aqui é óbvio, o que eu quero dizer? Se eu tiver uma máquina de Turing de uma única fita, como é que eu vou fazer para ter uma máquina de Turing de K fitas que simule essa máquina de uma única fita? É um pouco óbvio. O que é? Eu vou trabalhar com a minha máquina de Turing de K fitas trabalhando, na verdade, só com uma. As outras todas eu deixo sempre parada, né? Ah, mas eu tenho que dizer que eu vou ler em cada uma das fitas e tal? Sim, mas o que vai ser? Eu faço a função programa da máquina de Turing de uma fita naquela primeira fita das minhas K fitas, e todas as outras fitas vão começar todas com vazio somente, né? Então todas as outras eu sempre vou ler vazio, vou escrever vazio e vou para a esquerda, que é ficar no mesmo lugar. Se tiver movimento estacionário, fica no mesmo lugar. Enfim, ou seja, não uso as outras fitas. E pronto. Tá, então assim, um lado é tão simples, né? Velha história. A gente tem que agora pensar o outro lado. Se eu tenho uma máquina de Turing multifitas, uma máquina de Turing com K fitas, eu chamei ela de K, né? Você tem essa máquina aqui que tem K fitas. Eu tenho que montar uma máquina de Turing de uma só fita que reconheça a mesma linguagem que K, que simule o comportamento de K. Bom, primeira coisa, como é que eu vou colocar K fitas em uma só? Cabe tudo? Cabe. Por que cabe? Porque a minha fita é infinita, certo? Então eu posso colocar todo o conteúdo que eu tenho em cada uma das K fitas em uma só. Ah, mas as outras K fitas também não são infinitas? São, mas de novo, lembre-se lá da ideia de configuração, né? A configuração é o conteúdo que me importa da fita. Ou seja, é aquele conteúdo que eu tenho até iniciar os infinitos brancos. Porque tem um momento em que eu tenho infinitos brancos, daquele ponto em diante, só brancos que eu vou ter. Então, só aquele conteúdo que me importa. Ou seja, eu vou pegar só o conteúdo do que seria a configuração de cada uma das K fitas para formar em uma só fita. Como? Juntando cada uma com delimitadores. Então, a solução dada é, eu vou pegar um símbolo que não está no meu alfabeto original da máquina K. Nesse caso aqui ele usa o hashtag, o jogo da velha, né, o sustenido, vocês falam como quiser, né, o cercadinho. E esse vai ser o meu símbolo de delimitadores de fita, tá? Então eu coloco aqui meu cercadinho, coloco o conteúdo da fita 1, faço um cercadinho. Quando eu digo conteúdo, é o que estaria na configuração. Faço um outro cercadinho, coloco o conteúdo da fita 2,
outro cercadinho e assim vai até chegar no conteúdo da fita K, um cercadinho aqui e olha só, é isso aqui que eu tenho naquele momento. Então eu consigo colocar o conteúdo, mas não é só o que está escrito na fita que me importa. Importa também onde é que está o cabeçote de cada uma das fitas. Como é que eu faço isso? Eu tenho que de alguma forma sinalizar nessa string toda aqui, eu tenho que ter K posições indicando, olha, o cabeçote 1 está nessa posição, o cabeçote 2 está nessa, e assim por diante até o cabeçote K, certo? Como é que eu faço isso? Se coloca símbolos especiais, como assim? Bom, o cabeçote é basicamente uma sinalização, ó, tá aqui, e daí eu vou ter o conteúdo daquela célula. Então, o que a gente vai fazer? Eu pego o conteúdo, se eu estou com o cabeçote apontado para uma célula com 0, por exemplo, eu vou escrever, eu preciso ter ainda a informação que é o 0 que eu vou ler, certo? Então, eu vou fazer para cada símbolo que eu tenho, eu vou fazer um símbolo complementar a ele. Não é complementar, é um símbolo, é o símbolo marcado. É isso. Então, no caso da prova que o CIPSE fornece, por exemplo, ele coloca um pontinho em cima. Então, eu tenho o 0 com pontinho, o 1 com pontinho, e cada um, se eu tiver X dentro de gama, eu tenho X com pontinho, e assim por diante. Então, cada símbolo que eu tenho em gama, eu também vou ter agora o símbolo com a bolinha em cima. Quando tiver a bolinha em cima daquele símbolo, quando eu tiver, na verdade, o símbolo com a bolinha, está dizendo que o cabeçote está aqui. E então eu consigo finalmente colocar o conteúdo de K fitas junto com os locais em que os cabeçotes estão em uma única fita. Tá aqui o esqueminha, nesse caso K3, tá? Então, aqui é uma máquina de Turing multifitas de 3 fitas, uma máquina de Turing 3, MT3, tá? E aqui uma possível configuração que poderia ter, né? Minha primeira fita tá com conteúdo 0, 1, 1, 0, 0. A segunda, e o cabeçote está no primeiro 1, na segunda célula. A segunda fita tem 1 espaço em branco, X, 4 espaços em brancos, 0. E o cabeçote está na quinta célula, isso. E a terceira fita tem X01 e o cabeçote está no X. Como é que eu vou colocar, então, em uma só fita? Olha só, aqui estão os delimitadores, né? Olha, essa aqui é a primeira fita. Daqui até esse próximo hashtag é a segunda fita. E desse cercadinho até esse é a terceira fita, né? Aqui estão os conteúdos delas, né? Conteúdos do que seria a configuração delas naquele momento. E eu coloquei aqui a bolinha vermelha para sinalizar bem onde é que estariam os cabeçotes. Beleza? Ok. Então quer dizer que, dada uma máquina de fitas, eu consigo colocar a configuração dessa máquina, exceto o estado, né? Mas todo o conteúdo da fita e onde é que está o cabeçote de cada fita em uma fita só. Ótimo. Mas eu preciso simular aquilo que K faz nessa fita toda estranha, né? Então, a gente tem que pensar como é que isso vai funcionar. Como funciona? Primeiro, a gente tem que pensar como é que inicializa essa máquina. Bom, a máquina K começa com a palavra de entrada na primeira fita e todas as outras fitas em branco com o cabeçote, todos os cabeçotes na primeira célula mais à esquerda. Ou seja, se a minha palavra de entrada for W1, W2 até WN, tá? E
a minha máquina K vai ter esse conteúdo aqui na primeira fita e todos os outros em branco. E o cabeçote vai estar em W1. Na minha máquina de uma fita só, o que eu vou ter então é esse hashtag W1, aqui vai estar o cabeçote, né? Daí eu vou ter hashtag aqui, eu vou ter um caractere em branco, né? O símbolo de branco com a bolinha, dizendo, olha, o cabeçote está aqui. Na segunda fita, isso na terceira em diante, até na 40ª fita aqui também, e o hashtag. Então, isso aqui é K-1 desses, K-1 vezes. O símbolozinho de branco com a bolinha, certo? Que é basicamente essa aqui, ó, né, que eu tinha feito, tá? Vamos começar a escrever essa prova então, tá? Eu tenho uma máquina de Turing de K-fitas, tá? Anotem aqui, tem seu estado, tem o seu conjunto de estados, o seu alfabeto de entrada, o alfabeto da fita, função programa, etc. A gente vai construir então a máquina de Turing de uma fita só, que reconheça a mesma linguagem de K. A gente vai simular K em KM. Tá. O alfabeto da fita dessa minha nova máquina, né, dessa máquina de uma fita só, vai ser o alfabeto da fita de K, junto com esse símbolo aqui, né, que não tá no alfabeto da fita, é um símbolo novo de marcação, junto com os símbolos todos que estavam marcadinhos, certo? Possivelmente eu vou ter ainda outros símbolos auxiliares para procedimentos, para operações que a gente vai fazer para simular de fato K, ok? Mas pelo menos esses símbolos eu tenho que ter. A hashtag, o cercadinho e tal, joguinho da velha, vai servir como delimitador entre as fitas de K. O ponto acima do símbolo, né, esse ponto gama aqui, vai indicar que a cabeça da fita vai estar posicionada no símbolo gama, naquela fita, né? E aqui está a configuração inicial, então, da minha máquina. Beleza. E como é que se dá o processamento? Né? A gente configura inicialmente, tá, e daí? Daí, a minha máquina KM, tá? Aqui. A minha máquina, ela vai ter que saber quais são os símbolos que K tá lendo, né? KM tem que simular K. K o que que faz? Tá em um certo estado, sei lá, digamos que K tivesse em QI. K tava em QI, tá lendo 1 na primeira fita, vazio não, branco na segunda fita e X na terceira fita. Então, a minha função programa de K tem que ter, se ela não vai morrer por indefinição, vai ter lá uma entrada assim. Vai ser igual a um KJ com um símbolo aqui, símbolo 1, símbolo 2, símbolo 3, com o movimento 1, movimento 2, movimento 3. O que eu quero dizer com isso? Estou dizendo que se eu tiver em QI, lendo 1 na primeira fita, branco na segunda e X na terceira, então eu vou ter que escrever na primeira fita S1, na segunda fita S2, na terceira fita S3. A primeira fita vai fazer esse primeiro movimento, a segunda fita M2, a terceira fita vai fazer o movimento M3, e daí eu vou para QJ. Como é que eu vou fazer isso em KM? Bom, KM vai ter que iniciar o processamento dela, a gente vai iniciar no início da fita e ele vai percorrer até o fim da fita, guardando quais são os símbolos que estariam nos cabeçotes, né? Então,
Então, internamente, KM vai dizer, tá, eu estou no estado QI lá do K. Agora, quais são as minhas, qual é a minha leitura? Então, ele vai ter que percorrer até o último hashtag, ele sabe que tem 4 hashtags nesse caso, né? Armazenando quais são os símbolos que ele tem como, isso aqui é um cabeçote. Então, ele vem aqui, não é marcadinho com a bolinha, né? Não é cabeçote, ok. Vem aqui, opa, tem a marcação da bolinha. Então, eu vou guardar. Eu li 1 na primeira fita. E sigo a minha coisa, né? Se ele já leu, o que ele vai fazer é ir até o próximo hashtag. Tá, agora eu tenho que ler o segundo cabeçote. Vai andando, não tem a bolinha, tal. Opa, tem a bolinha aqui. É num espaço em branco, né, num símbolo de branco. Daí ele vai pro próximo hashtag e vai ter que ver a última leitura dele. Tá aqui, é X. Tá? Nisso, ele retorna o cabeçote lá pro começo. E daí, ele já sabe que ele tá em QI, lendo 1, branco e X. Tá, e agora? Agora, ele precisa ajeitar a fita. Ele precisa fazer o que K faria. O que K faria? K ia colocar S1 aqui, colocaria S2 aqui, colocaria S3 aqui e faria os movimentos, tá? Por exemplo, ele poderia ser, sei lá, vai para a direita, aqui vai para a esquerda, aqui vai para a esquerda, no mesmo lugar nesse caso. Como é que KM vai fazer? KM, então, já sabe, então, consultou lá e viu, eu tenho que escrever S1, S2, S3, fazendo os movimentos M1, M2, M3, para daí ir para QJ. Então, lá vai KM até onde está a bolinha, é o 1, e ele vai ter que escrever S1, escreve S1 aqui, e vai ter que ir para a direita. Então, ele agora vai fazer o movimento para a direita, vai ver qual é o símbolo que ele tem e vai substituir pelo símbolo com a bolinha. Então, vai colocar lá a bolinha em cima. Na verdade, é uma escrita. Ou seja, são vários movimentos, na verdade, que ele está fazendo, né? Não é só um único movimento, é todo são subrotinas que ele vai entrar. Tá, já fiz para a primeira fita, agora vamos para a segunda fita. Então, ele vai até a marcação que está da bolinha da segunda fita. O que eu tinha que escrever? Tinha que escrever S2. Então, tá, coloco aqui S2 e tem que ir para a esquerda. Então, ele vai pegar, vai para a esquerda e colocar a bolinha, né? Vai substituir o símbolo que ele tá pelo símbolo com a bolinha, que ele lê pelo símbolo com a bolinha. Beleza. Agora eu vou fazer isso para terceira fita. Tarará, hashtag e terceira fita. Tá aqui. Vou ter que escrever S3, né? E disse vai para a esquerda. O movimento é para a esquerda. Vou para a esquerda. Achei a hashtag. O que isso significa? Significa que se eu for para a esquerda e achar a hashtag, quer dizer que eu estava na célula mais à esquerda. Ou seja, eu tenho que voltar e colocar o meu cabeçote aqui mesmo. Ficar no mesmo lugar. Ok, atualizei os meus 3 cabeçotes. Então, o que a máquina KM vai fazer? Vai voltar até o início da fita, né? E daí vai dizer, agora já não é mais isso que eu tenho aqui como meu quadro mental. Eu sei agora que eu estou em QJ. Aqui. E daí vai passar a ler os próximos símbolos. Notem o seguinte, muito mais passos, óbvio, para fazer.
E a gente ainda não cobriu todos os problemas que isso pode dar. O que eu quero dizer com isso? Os problemas são... Um deles a gente já cobriu, né? Que é, eu tô com o cabeçote aqui assim, né? E vou para a esquerda. Tô no cabeçote mais à esquerda, vou para a esquerda. O que que vai acontecer? Eu vou ler um hashtag à esquerda. Isso quer dizer que eu vou ter que voltar para a direita e colocar e posicionar o meu cabeçote naquela célula. Tá, não foi muito complicado. Ok. Agora, suponhamos que o meu cabeçote não esteja aqui, mas sim aqui. Sempre tem como complicar. Aqui. E a brincadeira é, leu 0, escreveu X e vai para a direita. Aqui. E daí? Aqui o que que faria? Li 0, vou escrever X e vou para a direita. Quando eu for para a direita, hashtag. O que que isso significa? Significa que agora eu tenho infinitos brancos. Ou seja, eu tenho que colocar um branco aqui e indicar o cabeçote nessa posição. Isso não significa que eu tenho que apagar a hashtag, colocar o símbolo branco com a bolinha e agora passa, porque daí eu perco a hashtag. Isso não é a ideia. Opa! Então, o que que a gente precisa fazer? A gente precisa empurrar todo mundo para a direita, tá? Daí sim, colocar o branco com a bolinha e seguir a vida, certo? Então, isso vai ter que fazer uma subrotina que, se eu for para a direita, tem que colocar o cabeçote no próximo símbolo à direita e eu encontrar uma hashtag, eu tenho que entrar na rotina de empurra todo mundo para a direita, volta, coloca o símbolo branco com a bolinha. E é isso. Tá aqui, então, qual é todos esses procedimentos que eu preciso fazer, como é que eu faço simulação da máquina que tem K fitas numa máquina de uma única fita. Notem, muito mais varreduras, vai, volta, tal. Às vezes vai ter que empurrar todo o conteúdo da fita e tal. Mas é possível, ou seja, não ganhei nenhuma função, nenhuma linguagem a mais que antes eu já poderia fazer. Ia fazer com muito mais trabalho? Sim, mas ainda assim, de uma só fita consegue. Tá? A gente vai entrar então agora em máquinas de Turing não determinísticas. Elas também são uma variante de máquinas de Turing, tá? E a prova delas de que a máquina de Turing não determinista é equivalente a determinista em termos de poder computacional, ela é bem cheia de detalhes. Tem lá umas complicações e geralmente tem que rever algumas vezes. Então, a gente vai ter tanto vídeo disso, a gente vai ter aula síncrona, a gente vai discutir bastante sobre isso para ficar bem entendido o que de fato é essa prova. Próxima videoaula, pelo menos o conceito de máquina de Turing não determinista. Até lá!